Por isso que no seu Twitter você chama o Wagner de Wagner Popcorn. É, por aí, Wagner Popcorn, porque ele realmente pipocou na final da Libertadores, infelizmente. Vamos falar agora sobre o Atlético, mais um pouco. Galo, 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 galo. Hoje é dia de líder contra a lanterna. Será que os jogadores do Galo esperam moleza nesse jogo contra o Xará Goianiense? Um confronto entre o líder e o lanterna. Olhando a tabela, a vitória do Atlético de Minas sobre o Atlético de Goiás parece garantida. Apenas parece. No Galo, a palavra de ordem é respeito. Isso é bom, mas a gente não pode deixar subir na cabeça. Como eu sempre falo, com a mesma humildade que a gente chegou, a gente tem que se manter até o final. Além da liderança, o Galo leva para Goiânia a melhor defesa do campeonato, com apenas 8 gols sofridos. Tá difícil balançar as redes do Galo. Mas qual seria o segredo desta segurança? Começa ali, a partir de mim, vem o Ronaldo, vem o Guilherme, vem o Bernat, que ajuda bastante. A cobrança tem que sempre existir, começa dali da frente. Saber que a gente tem que marcar facilita para eles, como eles sabem que se eles defenderem bem, eles confiam na gente, a gente acaba fazendo o nosso papel ali na frente. Contra o Atlético Goianiense, mudanças na defesa. Sai o suspenso Leonardo Silva e entra Rafael Marques. Alteração que não muda muita coisa, já que Rafael participou de 8 dos 15 jogos do Galo no Brasileirão. É um grupo muito homogêneo, sai um, entra o outro e o nível é o mesmo, a qualidade é a mesma, a dedicação, a entrega, a obediência tática, ela continua a mesma. Acho que eu vou procurar manter aquilo que vem sendo feito ali no setor defensivo para dar continuidade. Agora, Léo, você acha que essa história dos cartões, a turma pendurada com cartão amarelo, pode fazer alguém forçar um terceiro? Eu acho que o jogador esquece, viu, Letícia? Eu acho que no momento ali da partida, eu acho que dependendo das circunstâncias do jogo, se você precisar fazer uma jogada mais ríspida, dividir uma bola com o adversário, cometer a falta, por exemplo, para os defensores, que o Hever e o Rafael Marques que estão pendurados, para interromper um contragolpe, for passivo de cartão amarelo, acho que no momento o jogador esquece, porque o que vale são os 3 pontos ali do momento. Agora se isso acontecer, eles não jogam contra o Botafogo, mas aí estão livres para o Clássico. Sim, e, por exemplo, acho que não podem os dois serem advertidos, porque aí o Atlético vai, por exemplo, para o jogo contra o Botafogo com o Leonardo Silva e o Luiz Eduardo, que foi um jogador que não provou sua qualidade no Atlético ainda. Isso aí pode preocupar um pouco. Tem o Hever e o Rafael Marques pendurados, o Marcos Rocha também, que é um dos principais jogadores, o Ronaldinho Gaúcho, o Guilherme e o Richarlison, que é reserva. Eu acho que isso pode ficar um pouco na cabeça do jogador, passando o jogo contra o Botafogo, se eles não forem advertidos contra o Atlético Goianiense, e aí tomar um cartão contra o Botafogo e perder o Clássico. Eu acho que aí sim pode preocupar um pouco o jogador, mas agora acho que no meio de semana, tranquilo. E por falar em Botafogo, Danilinho volta? Eu acredito que ainda não. Acho Não. que ele ainda fica fora, acho que a previsão de que ele retorne só no Clássico. E aí, Éder? Olha, sobre os cartões, eu acho que não tem que preocupar com isso agora. Principalmente o treinador tem que falar, gente, esquece o cartão, nós temos que vencer. O importante é vencer. Passou, tomou cartão, não vai jogar contra o Botafogo. Se não tomou, vai jogar contra o Botafogo, que é outra parada torta, apesar de ser em casa. Se tomar e não jogar contra o Cruzeiro, paciência, gente. O elenco do Atlético tem outro jogador. Tá vendo aí, saiu o Leonardo Silva? Está entrando o Rafael Marques. Então, um time que quer ser campeão não tem que preocupar com o cartão, não. Tomou, não vai jogar, coloca outro. Eu acho que o meu pensamento é esse. E a história das contratações aí, Léo, de centroavante para o lugar do André? O Atlético procura aí uma peça de reposição, né? Desde a saída do André. Não tem um jogador com a mesma característica que ele no elenco. O Paulo Henrique é um centroavante, mas pelo que a gente observa nos treinos, não é um atleta que, caso o jogo seja suspenso ou tenha aí uma contusão, que a gente observa que vai dar conta do recado. Então, por isso, surgiu aí o nome do Henrique, que a imprensa de Pernambuco divulgou que o Atlético teria o interesse. Um dos diretores do esporte, o Gilberto Beltrão, também confirmou. Mas o esporte pagou cerca de R$700 mil pelo empréstimo. Ele é do São Paulo, na verdade, né? Então não seria uma liberação fácil. Ele está meio que evitando completar o 7º jogo, porque se você faz 7 jogos por uma equipe no Brasileiro, você não pode se transferir para outro clube da Série A. E hoje também surgiu o nome do Leonardo, um jogador que passou aqui pelo Vila Nova e está no Curitiba, tem uma multa contratual um pouco superior a R$1 milhão.
O Marcelo Oliveira confirmou numa entrevista coletiva que o jogador foi sondado. Então o Atlético busca aí no mercado um jogador que não tenha tanto nome, mas que consiga aí ser um jogador para ser aquela sombra, né? Para não deixar o jogo um pouco acomodado. E essa novidade não pode demorar, né? Por causa dessas regras mesmo Sim. que você citou aí. Bom, se o Cruzeiro, gente, quiser alcançar o G4 do Campeonato Brasileiro, terá que superar o vice-líder, Fluminense, que costuma se dar bem em cima da Raposa. Vem aí o Fluminense, a nuvem negra na vida do Cruzeiro. Nem sabia desse dado, quem está me trazendo esse dado é tu, né? Verdade, Celso Rotti, veja só. De 2003 para cá, Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram 18 vezes. Foram 4 empates, 5 vitórias do Cruzeiro e 9 derrotas para o Flu. Por outro lado, a Raposa tem se dado bem contra os cariocas neste Brasileirão. Venceu Botafogo e Vasco lá no Rio de Janeiro e o Flamengo aqui no Independência. Agora, só falta o Flu. E eita Flu que dá trabalho. Em 2005, 6-2 em pleno Mineirão, com direito a show de Petkovic. Em 2009, de novo no Mineirão, o Fluminense venceu por 3-2. E olha que o Cruzeiro começou até bem, fez 2-0 e poderia ter feito o terceiro com o Wellington Paulista. Perdi um pênalti, fiz um gol depois. Depois, no segundo tempo, eles viraram o jogo, mudaram o esquema tático e acabaram virando o jogo. Foi a reação do Fluminense no campeonato, né? Que estava, parece que em último e dali em diante ganharam acho que 10 ou 11 seguidas e saíram da zona de rebaixamento. Saíram no último jogo. E a má notícia é que o jogo deve ser daqueles. O atual Fluminense é só o vice-líder do Brasileirão. O ataque, por exemplo, é o melhor com 27 gols. Preocupa, sim, a qualidade do Fluminense como um todo, mas o meio-campo, sim, né? São 2 volantes, o Edinho fica um pouquinho mais, é mais defensivo, o Jean faz as 2 funções muito bem, defende e ataca bem, né? E o Wagner e fugiu o Thiago Neves, são jogadores com habilidade muito grande e rápidos, né? A hora é agora de dissipar essa nuvem negra. Vai dar para voltar a ter céu azul, PC? Tem que voltar, né? E o Éder falou muito bem, que eu até coloquei no meu blog isso ontem também, que o Rotti deve jogar mais recuado e sair nos contra-ataques. E a torcida tem que entender isso, porque é um time, o Fluminense vai vir para ganhar, porque ele está disputando a liderança, então o empate para ele não é interessante, ele vai vir para buscar a vitória e o Cruzeiro precisa se fazer valer um pouco disso, chamar um pouco o Fluminense para o campo de ataque, não recuar demais, né? Marcar forte e sair nos contra-ataques ali com o Fabinho, o Montijo e o Wellington Paulista ali no meio da área. Vamos ver se ele regula, começa a fazer os gols que tá faltando. O PC, o Cruzeiro ganhou de todos os cariocas que enfrentou até agora, né? Isso, se ganhar vai virar o rei do Rio, vai ganhar a Taça Guanabara, né? Vai valer uma Taça Guanabara no caso de vitória? Seria uma vitória importantíssima. É verdade. O Cruzeiro precisa de vencer, gente. O Cruzeiro precisa de vencer e o Celso parar de modificar a equipe, né? Manter a equipe. Logicamente tem jogador machucado, jogador suspenso, mas eu penso assim. É um jogo, como eu falei anteriormente, o Cruzeiro vai esperar assim o Fluminense, que o Fluminense hoje, atualmente, é muito melhor do Cruzeiro, busca, né, ser o primeiro, então tem que ter muita tranquilidade, sem pressa também, porque se tiver muita pressa vai acabar errando passe, aí a torcida não tem aquela paciência. Vão errar menos passe, tocar um pouquinho mais a bola, a hora que der, enfiar uma bola para o Paulista, para o Fabinho, para o próprio Montijo, que joga mais na frente. Então o Cruzeiro hoje tem que vencer para fechar e ser o campeão da Taça Guanabara. Agora, Éder, essa história de retrospecto e tal, o jogador quando entra em campo nem lembra disso, né? Olha, pro lado do Cruzeiro é muito ruim, né? Que eu lembro até de um jogo, não sei se jogar o Petkovic foi 5 ou 6 pro Fluminense, mas isso aí, gente, não tem nada, isso não tem nada a ver. É um jogo completamente diferente. Hoje o Cruzeiro precisa vencer. Vencer. É a torcida, gente, paciência, torcedor. Espera o jogo acabar, não gostou, vai o time. Mas do primeiro ao último minuto, sem vaia. PC, ele disse que tem que vencer, é isso mesmo? Eu, hein? Tem que vencer, com certeza. O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer que tem que vencer, é importante, né? E vencer não é nosso ideal, não, é nossa história. A nossa história fala isso. E eu penso o seguinte, que essa coisa de tabu, né, que o time geralmente regula contra o outro, eu acho que é excesso de respeito também. Porque quando o time respeita muito o outro, ele vem para ganhar, ele vem jogando sério, vem jogando sem brincadeira. E é isso que geralmente acontece. Entendeu? Eu penso que dessa maneira, que deve ser mais ou menos por aí. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta a gente conversa com o Léo sobre essa história da rádio. Tem muita novidade boa para vocês, hein? Já, já.